Bem-vindo a todos, pessoal! E agora a gente vai continuar falando sobre a despesa pública. Então vamos lá! A gente vai então tratar da despesa pública e as suas classificações. E da mesma forma que a gente estudou receita pública, aqui na parte da despesa pública, a principal classificação é também por natureza de despesa. E assim como a aula anterior também, a gente vai focar nos dois primeiros elementos dessa natureza de despesa, que é a categoria econômica e o grupo de natureza de despesa. E agora, nesse slide, a gente vai falar da categoria econômica. Pode ser tanto uma despesa corrente, quanto também uma despesa de capital. A nomenclatura bem parecida com o que a gente viu na receita. Lembra? A gente tratava de receita corrente e receita de capital. E aqui, pessoal, o que vai ser uma despesa corrente? Vai ser a aplicação do recurso público na manutenção e funcionamento do Estado. Então aqui, pessoal, é o que eu vou utilizar: pagamento de funcionários, pagamento de servidores de uma forma geral. Então aqui eu estou mantendo o Estado. Já a despesa de capital é a aplicação do recurso público na formação e aquisição de um bem de capital. É quando, por exemplo, eu compro um imóvel, eu compro um carro, isso tudo. E aqui até a gente fazendo um paralelo com o que a gente já viu em receita corrente e receita de capital, a despesa de capital, igualmente à receita de capital, você não muda o patrimônio do Estado. Então vamos lá. Quando eu, por exemplo, construo uma escola, quando eu compro um imóvel, o que acontece? Eu perdi dinheiro, né? E em contrapartida eu fiz um patrimônio. Então, ou seja, eu tinha R$1 milhão antes, por exemplo, e perdi esse R$1 milhão em dinheiro e peguei R$1 milhão agora num bem. Então, a despesa de capital, o que acontece? Ela não altera meu patrimônio. Já a despesa corrente, ela altera sim o patrimônio. A despesa corrente, o que ela faz? Ela diminui o meu patrimônio, que é o caso, por exemplo, da despesa de pessoal, despesa de serviço, que aqui eu estou gastando e não estou tendo uma contrapartida no aumento do patrimônio do Estado. Já na compra de um imóvel, que é uma despesa de capital, o que está acontecendo? Eu estou trocando dinheiro pelo patrimônio, né? E estou, então, mantendo esse meu patrimônio do Estado. E agora vamos para algumas questões para ver como é que as bancas cobram essas questões das despesas correntes e das despesas de capital. Quanto ao motivo do dispêndio, a despesa pública pode ser classificada em despesa corrente, que é aquela que resulta da manutenção das atividades próprias do Estado e acarreta o aumento do patrimônio do Estado. E aí, pessoal, o que você acha? O item está errado, né, pessoal? A despesa corrente, o que acontece? Ela diminui o patrimônio do Estado, enquanto a receita corrente, ela aumenta o patrimônio do Estado. Próximo item. As despesas correntes não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, enquanto as despesas de capital contribuem. E aí, pessoal, o item está corretíssimo, né? Exatamente o conceito de despesa de capital. E continuando agora, a gente vai para o segundo elemento da classificação por natureza de despesa, que é o grupo, né? A gente já viu o que é a categoria econômica, que pode ser tanto despesa corrente ou despesa de capital, e o grupo de natureza de despesa vai ser o quê? O detalhamento da minha categoria econômica, tanto a despesa corrente quanto também a despesa de capital. E aqui, pessoal, tem menos itens, né? A despesa corrente pode ter 3 tipos, né? 3 grupos de natureza de despesa corrente: pessoal, encargos sociais, juros, encargos da dívida ou outras despesas correntes. E já a despesa de capital: investimento, inversões financeiras ou amortização de empréstimos. E olha só, pessoal, lembra? O primeiro código da receita corrente era 1, o código da receita de capital era 2, e aqui tudo que for despesa corrente é o quê? O código 3, e despesa de capital, código 4. E como todos esses 3 se referem à despesa corrente, vai ser 3.1, 3.2 e 3.3. E aqui, tudo que for despesa de capital vai começar com 4, mas aqui no lugar de ser 4.1, coloca 4.4, 4.5 e 4.6. E agora a gente vai tratar especificamente sobre cada um desses grupos de natureza de despesa, que cai muito em prova também. Então vamos lá. A gente vai começar falando sobre a despesa corrente. A principal despesa corrente, pessoal, é de pessoal e encargos sociais, né? É o 3, o número 3 é o que? Despesa corrente, e 1, que é a primeira etapa da despesa corrente, pessoal e encargos sociais. Então vamos lá. São despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionista. Então, tanto aquela pessoa que está trabalhando, tanto aquela que já aposentou, todo mundo entra o quê? Como despesa de pessoal. E aqui, pessoal, dentro dessa categoria, entra tanto
Mandato eletivo, a pessoa não é governador, prefeito, vereador, deputado, senador, todo mundo entra aqui. Tanto cargo efetivo, cargo comissionado, funções, empregos públicos, civis, militares e membros de poder. Então, tudo que é pessoal dentro da administração pública vai estar aqui dentro desse item 3.1, que é pessoal e encargos sociais. E aqui, pessoal, não inclui terceirização. Por quê? A terceirização, esse pessoal não é do Estado. Ele não é um servidor do Estado, ele é um servidor da empresa que foi contratada pelo Estado. Então, não vai entrar aqui dentro do item 3.1. Isso daqui as bancas de concurso costumam cobrar muito. E agora, já o segundo item dentro da despesa corrente são o que? Os juros e encargos da dívida. Vamos lá. São despesas orçamentárias com pagamento de juros e outros encargos de operação de crédito. Então, aqui, pessoal, inclui tantas operações de crédito interno quanto externa. Então, vamos lá. Você, na hora que você vai fazer, né, um financiamento bancário, e aqui você tem que dividir. Dentro daquela, quando você paga as suas parcelas, né, do seu empréstimo bancário, vai ter uma parte que é juros e outra parte que é o que você está pagando do principal da dívida, né? Então, por exemplo, você fez uma dívida de 100 mil reais. Nesse próximo mês, às vezes você vai estar pagando 3 mil de parcela. Mas, na verdade, desses 3 mil é 2 mil só de juros e 1.000 que você abate no valor das parcelas. Então, com esses 3 mil, quando você paga no mês seguinte, 2 mil vai ser o que? Juros e 1.000 vai ser o principal da parcela que vai abater do seu saldo devedor anterior, né? Que era 100 mil e agora vai ser 99 mil reais que você vai continuar devendo. E aqui os juros vai ser aquele dinheiro, né, que você está remunerando o banco pelo fato dele estar colocando o dinheiro para você, pelo fato dele ter emprestado esse dinheiro. Então, isso que são os juros, viu, pessoal? Não confundir com a amortização do principal, que a gente vai ver mais na frente, que já é uma despesa de capital. E a última despesa corrente são as outras despesas correntes. Aqui é fácil, pessoal, que é aquilo lá. Tudo que for manutenção do Estado e não é nem pessoal e nem juros, vai ser outras despesas correntes. Então, aqui vai ser o caráter residual, ou seja, aquilo que sobra. Então, são despesas correntes não classificadas nas demais categorias, ou seja, não é nem pessoal e nem juros e então, outra despesa corrente. É o caso, por exemplo, uma diária que você paga, uma passagem para o servidor, material de consumo. Então, isso tudo o quê? São despesas rotineiras de manutenção e funcionamento do Estado e que, na verdade, elas não entram nem na categoria de pessoal e nem de juros. Então, você tem que saber isso muito bem. Quais são os 3 grupos de natureza de despesa das despesas correntes? Pessoal, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. E com isso, a gente vai para a prova para ver como é que a banca cobra. Juros e encargos da dívida são despesas orçamentárias de capital. O item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Lembra? Tudo que a gente está falando aqui é o quê? É despesa corrente. Então, é errado. São despesas correntes. Juros e encargos da dívida são despesas de capital, pois se relacionam ao endividamento público. O item está, mais uma vez, errado. Pessoal, isso daqui eu não coloquei à toa, porque sempre a prova ela coloca juro e ela tenta falar que isso é uma despesa de capital. Mas não. Juros e encargos da dívida, que é aquele aluguel, é como se fosse um aluguel que você paga para o banco. Para ele ter te emprestado dinheiro, é sempre uma despesa corrente. E agora, vamos tratar das despesas de capital. Também são os 3 tipos. Primeira despesa de capital são os investimentos. São despesas orçamentárias com o quê? Com obras, né? As obras públicas que a gente vê, né? As construções diversas do Estado, com a compra de equipamentos e também com materiais permanentes. Então, por exemplo, eu construí uma rodovia, uma ferrovia, uma escola, um hospital, tudo é uma obra. O equipamentos, né? Depois que você constrói ele tudo, né? O hospital, por exemplo, você tem todos aqueles equipamentos, né? Do raio-x, você tem tomógrafo, enfim, você tem todos esses equipamentos de UTI, do hospital, tudo isso é o quê? São os equipamentos e materiais permanentes. Então, isso tudo aqui é um investimento do Estado. Então, você vê que é tanta obra quanto também aquela mobília inicial, né, para você ter esses investimentos, essa obra, para fazer essa obra começar a funcionar. E ainda continuando as despesas de capital, a gente já viu os investimentos, a próxima despesa de capital são as inversões financeiras. O que são essas inversões financeiras? É um conceito, pessoal, muito próximo do conceito de investimentos. A diferença aqui, pessoal, que em vez de eu estar aqui, enquanto o investimento é uma obra que eu inicio a obra, ou seja, você tinha um terreno e eu faço todas as etapas da obra com a construção,
A inversão financeira aqui vai ser eu comprar já o imóvel pronto. Então, por exemplo, enquanto o investimento seria eu comprar, por exemplo, um imóvel ali na planta, né, se assim a gente pode dizer, já a inversão financeira seria já comprar o imóvel pronto já, né, de alguma outra pessoa e eu só faço essa aquisição. E além disso, outros conceitos de inversões financeiras é o quê? Quando eu compro títulos de empresa já constituída, por exemplo, eu tenho uma empresa, né? E essa empresa já existe e eu compro uma ação dessa empresa. É uma forma de inversão financeira. E também quando eu concedo um empréstimo. Então vamos lá, a questão do FIES, nesses outros empréstimos públicos, o que você faz? O Estado vai e empresta esse dinheiro para o particular e depois o particular tem que devolver esse dinheiro. Na hora que eu empresto, isso é uma forma de inversão financeira. E esses daqui são os principais casos, né, que a gente tem de inversão financeira e que pode cair na sua prova. E aqui então, como é que a prova cobra? Concessão de empréstimos é classificado como inversão financeira? Exatamente, né? Foi exatamente o que a gente acabou de falar. E agora, o próximo item, se classificam como inversões financeiras, dentre outras, as dotações destinadas à aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização. O item tá o quê? Certinho, né, pessoal? Se fosse um bem para ser construído ainda, seria investimento. E quando eu compro um imóvel já em utilização, exatamente o conceito de inversão financeira. E agora a gente vai para outra perna lembra que eu tinha falado lá na despesa corrente, que era dos juros? E a amortização da dívida é o quê? É despesa orçamentária com pagamento ou refinanciamento do principal da dívida. Então, é aquilo que a gente falou. Se eu tenho uma dívida de 100 mil reais, nessa minha primeira parcela, por exemplo, eu estou pagando 3 mil reais. E lá tem discriminado da parcela, olha, desses 3 mil reais que eu estou pagando, só 1.000 reais é para você abater o principal da dívida. Isso seria o quê? A amortização da dívida. Já os juros, né, que seria aquele dinheiro perdido, vai entrar como despesa corrente, esses 2.000. Então, vai entrar lá no 3.2, que é juros e encargos da dívida, que é uma forma de despesa corrente. Já esse pagamento que efetivamente fez a minha dívida diminuir, né, saiu que foi os 1.000 reais a menos, que a minha dívida saiu de 100 mil para 99 mil reais, aí sim é a minha despesa de capital, que é a amortização da dívida. E aqui, vamos ver como é que cobrou o concurso. Amortização do principal da dívida contratual não pode ser classificado como despesa corrente. E aí, pessoal, o item está certinho, né, pessoal? A amortização do principal, ela não é despesa corrente porque ela é uma despesa de capital. A amortização da dívida pública e os juros e encargos da dívida incluem-se entre os gastos públicos classificados como despesas orçamentárias de capital. Esse é um item que pega muita gente, que todo mundo pensa o quê? Falou em dívida, muitas vezes despesa de capital, mas não é, pessoal. Enquanto os juros são despesa correntes, a amortização da dívida é o quê? Despesa de capital. E agora, pessoal, para a gente finalizar essa questão da despesa pública, a gente vai falar das etapas da despesa pública. A gente tem tanto a parte de planejamento, execução e controle e avaliação dessa despesa pública. E aqui, pessoal, dentro da etapa de planejamento, são várias etapas, mas o que a gente pode focar nesse vídeo é o quê? Dentro do planejamento, a gente tem a fixação da despesa, na lei orçamentária anual. O que seria essa fixação da despesa? Lembra que eu falei para vocês na hora da previsão da minha receita? Que a gente está fazendo, por exemplo, a gente está em 2024, a gente está prevendo que a minha receita que vai entrar para 2025 na minha lei orçamentária anual. Na hora que eu faço essa previsão da minha receita, agora em 2024, quanto que eu pretendo arrecadar em 2025, nesse momento eu já faço a minha despesa com base nessa minha provável arrecadação. Então essa primeira etapa aqui, que é a fixação da minha despesa na LOA. E depois eu posso ir alterando essa minha despesa, né? Não é algo fixo, né? Na minha lei orçamentária anual. Faltou dinheiro no lugar, eu posso fazer essas alterações, que é exatamente esses créditos adicionais. A gente está falando aqui nessa fase inicial de quê? De planejamento da despesa. Mas o que mais cai disparado quando a gente fala de etapa da despesa pública é a etapa de execução. E aqui a gente entra em 3 etapas: empenho, liquidação e pagamento, que é o que a gente vai falar nesses próximos slides. E por fim, a gente tem a fase de controle e avaliação. Então vamos lá, pessoal. O que são esses créditos adicionais da despesa pública? Então vamos lá. Então o que a gente fez? A gente fez primeiro a fixação da despesa. Quando a gente entrar em LOA vai ficar um pouco mais claro isso. Mas vamos lá, retomando.
A gente fez a previsão inicial de quanto que o Estado pretende arrecadar e com base nessa minha receita inicial, eu faço o quê? Eu vejo quanto que eu vou gastar. Em quais locais, né? Eu tive um aumento de receita, vamos construir aqui um hospital, vamos construir uma escola. Melhor, vamos construir 10 escolas em determinada região, determinado município. Então, a gente faz todo esse nosso planejamento. Mas o que acontece? Depois que eu faço esse planejamento inicial e a minha lei orçamentária anual é publicada, pode ter a necessidade de eu fazer ajustes orçamentários. E é exatamente quando entra esses créditos adicionais, que é o quê? Essa movimentação de quê? De orçamento de um lugar para o outro. Então, o que significa esses créditos adicionais? São autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária anual. Então, vamos supor, eu quero agora, em 2024 agora, eu não planejei, por exemplo, construir, um porto em determinada localidade. Chega 2025 e fala, olha, eu acho que é interessante fazer um porto aqui para desenvolver a nossa região. Então, era algo que eu não tinha previsto de forma nenhuma. Então, vai ser o quê? Nesse primeiro caso, não computadas, né? Ou, às vezes, eu tenho até uma questão, por exemplo, de pessoal. Eu planejei que eu ia gastar 100 milhões com pessoal, mas chega lá no ano que vem eu vejo, olha, 100 milhões não é suficiente, eu vou precisar de 150 milhões. Então, aqui foi o quê? Insuficientemente dotadas. Então, quando eu falo de crédito adicional, é tanto eu pegando esse orçamento para criar uma despesa que não estava prevista, quanto também uma despesa que estava prevista, mas agora ela é insuficiente. E agora vamos para as questões. A lei orçamentária poderá ser alterada no decorrer de sua execução por meio dos denominados créditos adicionais? O item está certinho, né, pessoal? Exatamente essa é a função dos créditos adicionais. A fixação da despesa orçamentária é feita por meio da lei orçamentária anual, sem prejuízo dos possíveis créditos adicionais abertos na forma da lei. O item está certíssimo também. E continuando os nossos créditos adicionais. Agora a gente vai fazer uma classificação dos tipos de créditos adicionais. A gente tem 3 tipos, pessoal. Pode ser um crédito adicional suplementar, que é o reforço da dotação orçamentária. A dotação é insuficiente. Então aqui, pessoal, acabou o dinheiro da construção de uma estrada. Então eu tinha colocado um recurso ali na lei orçamentária anual para fazer o quê? 100 milhões para construir uma ponte. Mas uma estrada aqui, né, nesse nosso caso. Chegou ali, falou, olha, eu preciso, na verdade, de 150 milhões. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um reforço. Então, isso é um crédito suplementar. É uma dotação já prevista e eu preciso ali aumentar um valor que está insuficiente. Já o crédito especial é o quê? É uma dotação que não existia. Então, eu fiz a minha lei orçamentária anual e não previ isso. Então, ou seja, é a destinação de orçamento para um programa novo. Não existe essa dotação. É o caso, por exemplo, uma construção de uma obra não prevista na minha lei orçamentária anual. E agora a gente vai para o último caso, que são os créditos extraordinários. Eles são destinados a despesas urgentes ou imprevistas. E o caso aqui recente, pessoal, que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Com as enchentes. Isso tudo, então, foi o quê? Algo totalmente urgente e algo totalmente imprevisto. Então, nesse caso, era uma possibilidade de você utilizar o quê? Um crédito extraordinário. Então, aqui, quais são os exemplos? No caso de guerra, no caso de uma comoção interna ou então no caso de uma calamidade pública. E as questões, pessoal, como é que elas vêm cobrando isso? Primeira questão, o INPE poderá solicitar crédito adicional extraordinário visando ao reforço de dotação orçamentária para o pagamento de sua despesa com pessoal? O item está o quê? Está errado, né, pessoal? Reforço, o que a gente fala? Reforço é uma dotação, é um crédito o quê? Suplementar. É um crédito apenas para suplementar algo que estava insuficiente. Então, não vai ser o caso do crédito adicional extraordinário. Vai ser o caso de um crédito adicional suplementar. As despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica poderão ser efetuadas por meio da abertura de créditos adicionais classificados como créditos suplementares. E aí, pessoal, o item está o quê? Está errado, né, pessoal? Aqui, quando não haja dotação orçamentária específica, vai ser o quê? Crédito especial, não vai ser um crédito suplementar. E agora a gente vai para as etapas da execução da despesa. Lembrando, são 3: empenho, liquidação e pagamento. E a gente agora começa com empenho. O
que seria um empenho, pessoal? Tá vendo aqui? A gente tem um bolo todo, né, que seria o nosso orçamento. O empenho é quando você tira e uma fatia, né? Você reserva, então, uma parte do orçamento para a execução da despesa pública. Eu chego e pego essa parte e já deixo ali separada do meu orçamento. E aqui, pessoal, o empenho, ele é antes da minha realização da despesa. O empenho, ele é apenas o quê? Uma reserva, lembra? O empenho, ele não é a despesa ainda, ele é apenas o quê? A reserva do orçamento para essa despesa. Ou seja, ele ocorre antes da prestação de serviço, da entrega do material, da construção da obra. Ele sempre vai ocorrer de forma prévia à minha execução da despesa. Então, por isso que a gente fala que é vedada a realização da despesa sem esse prévio empenho, ou seja, o meu planejamento orçamentário para eu não gastar mais do que eu tenho. E ele é realizado por uma autoridade competente, é um servidor público específico ali, num cargo específico, que ele faz o quê? Que ele faz esse empenho, porque é uma coisa muito importante para o Estado. Então, não é qualquer pessoa, você tem que olhar, né, no regimento interno do órgão, você tem que olhar ali nas competências, quem é essa pessoa responsável. E aqui, pessoal, com empenho, você já meio que cria uma obrigação de pagamento para o Estado. Aqui, da mesma forma que você reserva isso, você já está indicando ali para um fornecedor, para um prestador de serviço, que se ele fizer determinada condição, se ele fizer determinada prestação de serviço, ele vai ter o direito de ter que receber uma quantia pelo poder público. Então, por isso, da mesma forma que ele é uma reserva de orçamento, ele também já é uma garantia para o prestador de serviço que ele vai efetivamente receber o serviço que ele fizer, né? Essa obra, enfim, toda a atividade que ele fizer para o Estado, ele vai ter o direito de receber esse recurso pelo Estado se ele fizer tudo de acordo, né, com os instrumentos que contratou esse particular. E continuando, a gente tem os tipos de empenho. Nós temos o empenho ordinário, o estimativo e o empenho global. Qual é a diferença de cada um deles? E lembrando, pessoal, sempre o empenho sempre vai ocorrer o que? Antes da despesa. Você jamais pode fazer uma despesa e depois empenhar. Sempre você faz essa reserva de orçamento e depois você efetivamente realiza a sua despesa. E a gente tem o primeiro caso, é o empenho ordinário, que é a regra. O que é esse empenho ordinário? Qual é o conceito dele? São para despesas que no empenho já se tem um valor determinado e certo. Então aqui é o caso, por exemplo, o pagamento do servidor. Você já sabe de antemão quanto que ele vai receber no final do mês. Então, o que é o caso, o empenho ordinário, eu já estou empenhando com o valor certinho, vou comprar um carro, por exemplo, né, um valor de R$150 mil. Estou empenhando aqui e já estou reservando esse valor que futuramente o prestador de serviço, né, a concessionária, o fabricante, vai ter que me oferecer esse carro, vai ter que dar esse carro para entrar no patrimônio público. Então, aqui você já sabe o valor certo, de antemão, você já empenha o valor certinho. Mas muitas das vezes isso não é tão ali, né, certinho o valor que você tem para empenhar. E às vezes você tem que fazer isso de forma estimativa. Lembra que eu falei que sempre antes da prestação de serviço você tem que empenhar? É o caso, por exemplo, da energia elétrica. O que acontece? A gente paga normalmente depois que a gente recebe a fatura, né? Mas no Estado, o que a gente tem que fazer? A gente primeiro tem que reservar esse orçamento e depois que vem a fatura, por exemplo, para a gente pagar. Então, no caso, por exemplo, de uma despesa de energia elétrica, o que o Estado tem que fazer? Ele já empenha ali quanto que ele acha que vai gastar de energia elétrica e, se for o caso, ele depois complementa ou então abate do valor desse empenho. Então, aqui eu faço apenas de uma forma que é estimativa. Então, ele serve para despesas que no empenho não se pode determinar, ou seja, é um valor incerto. Por exemplo, pagamento de conta de água e de luz. E a gente também tem um empenho global. O que é esse empenho global? É para despesas contratuais ou sujeitas a parcelamentos. Também possuem valor determinado. É o caso, por exemplo, você tem um aluguel. Por exemplo, um aluguel de determinado edifício para servir de sede para a minha administração pública. Minha secretaria, por exemplo, a Secretaria de Mobilidade. Então, ali eu aluguei todo aquele prédio. Então, o que acontece? Eu tenho um valor fixo mensal. Mas imagina, não é mais fácil, eu já sei, olha, eu sei que durante o ano eu vou ter um valor de, sei lá, R$120 mil no total. E eu sei que isso significa R$10 mil por mês. No lugar de eu fazer 12 empenhos ordinários, como eu já sei que é uma despesa que não vai abaixar, e já é o valor de 120 mil certinho, né, o que eu faço? Eu já faço um empenho global. Ou seja, é uma despesa contratual, que tem várias parcelas, né, sujeitas a parcelamento, e tem um valor determinado. Então, em vez de eu fazer esses empenhos, né, de forma segregada, eu posso fazer diretamente um empenho global.
E agora vamos ver as questões. As despesas com as contas de água, luz e telefone do CNPq para serem pagas necessitam de um empenho ordinário. E aí, pessoal, conta de água, luz e telefone é empenho ordinário? Não. É um empenho o quê? Estimativo. E a próxima, classificam-se como global um empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado e que sejam sujeitas a parcelamento? Exatamente o conceito de empenho global, né, pessoal? No setor público, os empenhos podem ser classificados em ordinário, extraordinário e estimativo? Errado. O ordinário está certo, né? O estimativo também. E no lugar de extraordinário, é o empenho o quê? Global. E agora a próxima questão. O empenho consiste na reserva de dotação orçamentária para uma finalidade específica. Para as despesas de aluguéis realizados por determinado órgão público, utiliza-se um empenho denominado global? Exatamente, né, pessoal? Quando a gente está falando de aluguel, é exatamente um empenho global. E, pessoal, esse conceito de empenho global e o empenho estimativo, isso daí despenca nas provas de concurso. E agora a gente vai entrar na fase da liquidação. Ela ocorre, pessoal, posterior à prestação de serviço ou à entrega dos materiais. Então vamos lá. Por meio do empenho, o que eu fiz? Eu falei, olha, fornecedor, se você fizer, eu já estou aqui reservando uma parte do orçamento para você. E se você fizer tudo certinho que a gente combinou aqui, nesse momento do empenho, você vai ter o direito de receber lá na frente o dinheiro pelo Estado. Então, o que aconteceu? Eu fiz o empenho, o fornecedor ele já se comprometeu e depois disso ele presta o serviço, ele prestou o serviço direitinho, aí entra a fase do quê? Da liquidação. O que eu faço nesse momento da liquidação? Ele então é posterior à minha prestação de serviço ou à entrega dos materiais. E aqui, pessoal, eu verifico se tudo ocorreu conforme o meu planejado, lá naquele momento que eu realizei o empenho. E aqui, quais são os objetivos da liquidação? Eu tenho por finalidade apurar a origem e o objeto a que se deve pagar, ou seja, qual foi, de onde que surgiu essa minha obrigação com o fornecedor e o que é que o fornecedor tem que me entregar. É um carro, é uma casa, uma construção, um item, um material de consumo, enfim. Aqui tudo eu faço, né, essa contextualização na liquidação. Eu já faço também o quanto que efetivamente eu tenho que pagar para esse fornecedor, normalmente é com base na nota fiscal, né, que ele vem e fala, ó, tá aqui, né, tudo que eu prestei de serviço para você, e eu vou lá e atesto se foi realmente está certo ou errado o que ele colocou nessa nota fiscal e a quem se deve pagar a importância. Você coloca aqui o nome, principalmente da pessoa, né, do fornecedor, que tem que receber essa importância. E aqui, pessoal, vai ser tanto por base de um contrato, uma nota de empenho, comprovante de entrega, então você pode utilizar de várias formas para verificar essa liquidação. Então, qual é o objetivo da liquidação? E esse daqui é um conceito que cai de forma bem literal na sua prova. O objetivo é verificar o direito adquirido do credor com base nos documentos comprobatórios do respectivo crédito. Ou seja, ele apresenta aquilo, olha, tá aqui a minha nota fiscal e o meu serviço foi efetivamente prestado. Então, ele tem esse documento comprobatório do respectivo do crédito dele. E com base nisso, né, a partir do momento que ele entrega o serviço para você, ele já gera um direito adquirido de receber do Estado aquele serviço, né, aquele bem que ele efetivamente prestou. E agora vamos para as questões de prova. O empenho é o estágio da despesa em que o Estado, ao criar para si a obrigação de pagamento, verifica o direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Tá errado, né, pessoal? Esse é o momento da liquidação. Quando eu verifico o direito adquirido, né, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios, principalmente por meio da nota fiscal, a gente não está falando do empenho, a gente está falando do quê? Da liquidação. A liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Aqui está certíssimo o item, né? Exatamente a literalidade da lei. O empenho consiste no estágio de execução da despesa, em que o direito do credor perante o Estado será averiguado por meio do exame de títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Mais uma vez errado, aqui a gente está falando da liquidação e não do empenho. E por último, pessoal, a gente está no estágio do pagamento. Aqui é o despacho da autoridade competente determinando que a despesa seja paga. Aqui é bastante simples. Se ocorreu o empenho, se o prestador de serviço efetivamente fez o que ele deveria fazer,
O que eu faço depois? A liquidação. Depois, automaticamente, eu tenho que fazer o quê? Tenho que pagar para esse fornecedor, né? Porque senão seria um enriquecimento do Estado, né? Você fez tudo certinho, é obrigação do quê? Do Estado pagar e do fornecedor receber. E só será efetuado após a liquidação da despesa. Vamos lá para a questão. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Portanto, ocorre apenas após o seu pagamento. O item está o quê? Está errado, né, pessoal? Por quê? O pagamento é sempre posterior. Primeiro você empenha, liquida e só depois que você faz o quê? O pagamento. A cronologia da despesa é empenho, liquidação e ordem de pagamento. Tá certíssimo o item, né, pessoal? E com base nisso, pessoal, a gente finaliza a nossa despesa pública, que é o nosso item 6.3 da nossa super revisão estratégica para o seu concurso do CNU da matéria de finanças públicas. Tá gostando, pessoal, das aulas? Não deixe de se inscrever no canal. E também, se tiver qualquer dúvida, pessoal, coloca aqui nos comentários. E até a próxima aula.